Mulheres com aproximadamente 50 anos, todas vão ter menopausa, tá? Então é um marco feminino que pode acontecer um pouco antes dos 50 anos, um pouco depois. Então quando acontece muito tempo antes, nós denominamos de menopausa precoce. Alguns preferem falar em falência ovariana precoce, quando é muito mais cedo, e a menopausa tardia em algumas mulheres. Mas fato, todas vão ter menopausa. Mas nem todas podem repor hormônio. Existem critérios de reposição hormonal que já são consensuais, tá? E que precisa ser avaliado. Se ela tem essa indicação, se você tem essa indicação, se mulher, para fazer essa reposição, e principalmente se você tem contraindicações. O que a gente percebe hoje na prática clínica é que algumas mulheres já vêm fazendo reposição hormonal e de forma desnecessária vêm usando testosterona. Então é assim, se você tem menopausa, o que ficou diminuído foi o seu hormônio estradiol, o seu hormônio feminino. E a gente percebe que a prioridade na reposição hormonal, realizada por alguns médicos hoje, enfim, a gente não vai questionar isso aí, tem sido repor testosterona. Então assim, menopausa, se houver necessidade de reposição hormonal, indicação, e não havendo contraindicação, o hormônio estradiol. Para você pensar em terapia de reposição hormonal usando testosterona, primeiro, isso aí é muito criterioso para a gente fazer a escolha dessa testosterona. Algumas mulheres que foram oforectomizadas, ou significa retirado os ovários de forma muito precoce e cedo, pode ser, preenchendo alguns critérios, que nós tenhamos que repor esse hormônio. Outros problemas relacionados a uma glândula adrenal também. Então são poucas indicações de reposição hormonal com testosterona em mulheres, tá? Mas quando a gente fala em reposição hormonal feminina na fase de menopausa, a gente está falando de hormônio estradiol. E o que a gente tem que ter também em mente, e o cuidado, é saber selecionar essas pacientes quanto à questão de se elas têm útero, tá? Porque se ainda tiverem útero, a gente tem que pensar em reposição de estradiol e progesterona, que é para proteger elas do efeito do estradiol sobre a camada interna do útero, que é o endométrio. Se só repor estradiol e não tendo progesterona, aquele endométrio vai ficar espesso, vai ficar mais alargado e pode dar problema mais adiante. Então assim, quem faz muito bem reposição hormonal são os ginecologistas, tá? O endocrinologista. E não deixe de, na fase de menopausa, perguntar ao seu médico se você tem indicação. E lembrar que hormônios são substâncias poderosas que podem fazer um bem danado para você, se necessário, mas também pode te levar a uma situação de doença. Então não é para ser feito por curioso ou por vibe de estar ali no modismo, né, naquele efeito de manada que vai fazer também. E principalmente, cuidado com testosterona, vocês mulheres. Então a testosterona ela tem sua indicação e precisa ser muito bem selecionada, ok? Essa é a dica de hoje, um abraço.